Eu creio que vai ser algo muito lindo. A Liana Linda Leoa é uma amiga de Deus, né? Eu tive o prazer de conhecê-la esse ano pessoalmente ali em Gramado. Nós fomos para o quarto de Sunem juntas. Foi algo muito lindo. E assim, eu já amava a Liana, linda por dentro e por fora. E vocês não têm noção do que é pessoalmente. Sabe? Se você tiver a oportunidade de ter Liana por perto, é alguém que faz toda a diferença. Nós precisamos de amigas assim. E o interessante é que mesmo a gente não estando tão perto, né? Porque olha como agora a gente está... Mas a gente está tão conectada. E ela tem uma unção que o Senhor liberou sobre a vida dela. E o conhecimento, né? Hoje ela é Master Coach cristã. E é tão bom ouvi-la. E eu creio que vai ser algo lindo. Então, ó, já tô com meu caderninho aí, você já tá com o seu? Vou convidá-la, porque ela já está por aqui. Sempre tão dedicada, gente. Vocês não têm... Tá? Dedicada. Você que tá aí, que é líder. Leve Liana aí para ministrar para as suas mulheres, para sua igreja, algo de Deus. Que, ó, que unção. Ei, Liana Linda Leoa, graça e paz, minha amada amiga. Boa Graça e paz tarde, de... nada. Sempre linda, né, Liana Linda Leoa? Como é que tá a voz? O som tá bom? Perfeitamente. Queria você aqui do meu ladinho, pessoalmente, mas a gente fica assim, tão pertinho. Verdade. Seja azul, seja amarelo ali. Daqui um Olha pouco aí, a sua amarela está só conectada. Eita glória. estamos da Copa e nós vamos estar ali torcendo pelo nosso Brasil. Amada, gratidão pelo convite. Você sabe, né, do meu sentimento por você. É algo que... Uma amizade, uma conexão que nasceu no coração de Deus. E por isso que sempre vou dizer sim para você, pelas vezes que você me convida, a gente vai estar ali juntinhos, conectados, transbordando na vida das outras pessoas, né? Porque primeiro Deus faz em nós, para depois nós para nos usar e fazer através de nós. Amém, Então, amém. Amém. Gratidão a minha, Eliana Linda Leoa. A recíproca ela é verdadeira, você sabe disso. E eu amo te ouvir, como eu aprendo. E eu sei que tudo que você traz, não só na base do conhecimento científico, mas à luz da palavra. Sei da sua dedicação. Sei de quanto você ama o que você faz, né? Essa essência tão linda. E eu quero também, mais uma vez, honrar a sua vida. Obrigada. Eu que tenho que agradecer, meu Deus do céu. Eu que tenho que ser grata. Muito obrigada. E fique à vontade, você é uma fazedora de histórias, a casa já é sua. amém. Então, amadas, boa tarde para quem está já nos assistindo, para quem conectados conosco. A Elisa está ali, né, conectadas conosco. Elisa, minha lindona. Elisa, depois eu vou te responder, tá, Elisa? Que não deu tempo. E aí Deus vai fazendo isso, vai nos conectando com pessoas e, por exemplo, a Elisa, Deus nos conectou através da nossa conexão, né, pastora Shirley. Ela nos conheceu, me conheceu através de você e é lindo, né? Eu vejo o carinho que a gente tem com E ela te ama, Eliana. Liana, seu aniversário tá por esses dias, né, Liana? Dia 11, no próximo domingo. Tá bem pertinho. Tá pensando que não? Pois é, ó. Então, bom, amém, querida Elisa, amém. Então, recebe o meu abraço a todos que já estão conectados, aquelas que irão assistir posteriormente. E desde que a pastora Shirley me fez o convite, ela sempre me deixa à vontade para escolher um tema. E eu fui buscando ao Senhor, e ele me falava muito em processos, pura transformação. Uau. A gente está vivendo agora, indo para o último mês do ano, né, pastora Shirley? Verdade. E eu acho que é muito importante nós trazer este assunto, porque eu não sei como você começou este ano, né? Mas eu sei que você pode fazer um final diferente. Você pode terminar diferente de como começou. Então, eu não sei quais foram tuas metas, quais foram teus objetivos no final do ano.
Eu não sei da tua história, não sei das tuas dores, mas eu sei que você pode sim dar um significado diferente, talvez daquilo que você começou no início do ano. Eu não sei da tua trajetória, eu só sei que todos nós fomos feridos um dia. Eu não sei se você foi ferida na tua infância, eu não sei se você foi ferida na tua juventude ou até mesmo na vida adulta. O que eu sei é que todos nós passamos por momentos difíceis, por batalhas, mas nós precisamos sim ser fortes e corajosos. Deus Aleluia. tem nos colocado muito que nós não podemos permanecer no local da dor. Porque quando permanecemos no local da dor, nós nos Meu tornamos, nos Deus. tornamos vitimistas, mimizentas, muitas vezes Uau. até com sentimento de culpa. E aí vem um sentimento de insatisfação, de ingratidão. E a, Meu a Deus. gratidão é o contrário, né, da ingratidão. E a palavra de Deus nos adverte, nos ensina, né? Em tudo dai graças. Dai graças em tudo, inclusive nos momentos difíceis. Quando nós passamos a exercer a gratidão, nós saímos daquele estado de vitimização. Então, a Verdade. gratidão é algo que muda a atmosfera, é a chave da abundância e da prosperidade. Quando somos gratos. Agora, quando somos insatisfeitos, ingratos, quando só murmuramos, e veja bem algo que eu aprendi há pouco tempo e assim fiquei impactada. Deus sonda o nosso coração. E muitas vezes nós murmuramos só no pensamento. E Uau. só no pensamento nós estamos pecando. E essa murmuração o que é murmuração? Quando a gente reclama, quando está insatisfeito, quando mesmo em pensamentos estamos reclamando, podia ser diferente, por que comigo isso? Por que eu passei por isso, né? Isso é muito comum, muito, né? Não é normal, mas é muito comum, é muito frequente isso. E aí, o que acontece? A vitimização. Então, assim como a gratidão, ela abre as portas para a abundância, a ingratidão, ou seja, a murmuração, ela trava, ela bloqueia, ela nos congela naquele local onde nada acontece. Então, a gente vê muitas pessoas desenvolvidas com muito conhecimento, mas as coisas não desenrolam. E Deus me Não. trouxe essa revelação há pouco tempo e eu fiquei extremamente impactada. Quando nós murmuramos, quando nós nos queixamos, nós ficamos neste lugar onde nada acontece. Então, Uau. assim como a abundância, a prosperidade, a gratidão, ser grato em tudo, nas mínimas coisas. Você não precisa esperar que aconteça algo grandioso para você ser grato, para você agradecer. Mas ser grata nas pequenas coisas, como acordar e estar respirando. Como ir para Verdade. tomar um banho, ter uma água quente para você se aquecer, você Não ter é? um café para você tomar, você agradecer porque você tem uma casa, que você tem uma família, é ser grato nas pequenas coisas. Muitas pessoas acham que para ser grata tem que ter uma grande conquista, mas não, é nas pequenas coisas. Porque quando a gente é fiel no pouco, Deus nos acrescenta. Então, Aleluia. a murmuração é o contrário da gratidão. É quando a gente fica só reclamando, achando que nada dá certo. É quando a gente coloca o foco naquilo que não deu certo. Na dor. Ai, por que me aconteceu isso? Por que eu isso? Por que eu aquilo? E isso nos paralisa. Bom, Uhum. Uhum. e eu falei no início, né, que nós precisamos ser fortes e corajosos. Nós estamos vivendo um momento bastante desafiador, né? Todo mundo sabe, tivemos, enfim, não vamos entrar em detalhes, mas é um momento que vivemos uma guerra espiritual, uma guerra de valores, uma guerra de princípios, né? E nós precisamos ser fortes e corajosos. Meu E existe Deus. um chave para isso. Porque você pode ter, mas como ser forte e corajosa no meio de tanta notícia ruim, nós não sabemos o que vai acontecer, qual vai ser o nosso futuro. Nós precisamos ser fortes e corajosos. E o segredo, né, a chave para nos tornar mulheres fortes e corajosas, se tiver homens que vai passar por aqui também,
para você ser um homem forte e corajoso, existe uma chave, e ela está no Senhor. Basta nos firmar na graça de Deus. Uau. Nós precisamos nos fortalecer nele e na força do seu poder. Está lá em Efésios Uau. 6:10. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, nós não vamos conseguir ser fortes, encorajados, se nós buscar a força no nosso braço. Não, eu consigo, eu posso, eu vou fazer. Ninguém consegue, porque nós somos seres limitados, nós somos frágeis, nós somos humanos. A nossa força vem do Senhor. Está lá em Efésios 6:10. E olha só, Amém. pastor, em 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 1, o apóstolo Paulo, ele liberou uma palavra para o Timóteo. Timóteo era filho espiritual de Paulo. E Timóteo estava passando por adversidades naquele momento, assim como nós, né? Porque ele era um homem normal, comum, assim como nós. E o que o pai espiritual dele liberou sobre ele? Filho meu, fortifique-se no Senhor e na graça que há em Cristo. Ele não disse, ô Timóteo, vai estudar, vai isso, vai, ele começa a repetir que eu sou forte, que eu sou forte. Não, você não vai ser forte na força do teu braço. Então, nós pegamos essa palavra para os nossos dias hoje. Timóteo liberou sobre seu filho espiritual. Fortifique-se no Senhor e na força que há em Cristo. E essa força nós só vamos conseguir, nós só vamos ser fortalecidas se nós buscarmos ao Senhor. E como eu posso me fortalecer? Tomando posse da palavra, né? Tomando posse, declarando as verdades do que a palavra diz sobre mim. É eu pegar a palavra, pegar versículos chaves. Bom, se eu estou, por exemplo, sentindo medo, eu vou buscar na palavra versículos chaves que falam sobre medo. E eu vou colocar em primeira pessoa e vou declarar, eu, Liana, e vou declarar o versículo. Por exemplo, eu até tinha separado aqui no Salmo 91, que é um salmo que eu leio diariamente, que é o salmo de libertação, para nós sermos libertas. Então, o salmo começa assim, o que habita no esconderijo do Altíssimo. Para mim me fortalecer, como é que eu vou declarar a palavra? Senhor, a tua palavra diz no Salmos 91 que eu, Liana, habito no esconderijo do Altíssimo e na sombra do Onipotente. Assim eu vou declarando. Glória a Deus. E assim eu vou fazendo para todos os versículos. Né? Eu sempre passo isso para as minhas coaches, para as minhas clientes. Né? Qual é a tua maior debilidade? É o medo, é a frustração, é a insatisfação, é ser ingrata, é ser murmurenta, mimizenta, reclamante. Em tudo tem uma palavra, tudo tem. Você vai lá no Google, bota versículo sobre murmuração. E você vai pegar, escreve post-it, separa, coloca nos locais onde você mais passa e declara isso sobre tua vida, toma posse disso. Isso significa nos fortalecer no Senhor, é orar, declarar a verdade, a palavra, trazer isso para a nossa realidade, porque ela é viva, e pedir para o Espírito Santo, o que essa palavra também pode me acrescentar hoje, pode falar comigo hoje, nesse dia. Então, nós precisamos nos fortalecer, não tem como nos fortalecer longe do Senhor, não tem. Então, independente, como eu falei no início da sua história, eu não sei, talvez eu esteja falando aqui com alguém que teve uma infância de dor e viveu num lar disfuncional, com pais que discutiam muito, que brigavam, que a criança talvez não tenha se sentido amada, que tenha se sentido rejeitada, talvez se sentiu traída porque prometeram algo e nunca cumpriram, talvez se sentiu abandonada porque os pais não tinham tempo para sentar, para te ouvir. Talvez eu esteja falando aqui com adolescentes que sofreram bullying, que também se sentiram traídos, talvez até rejeitados pelo primeiro namoradinho que teve. Talvez eu esteja falando com mulheres que foram mais feridas na fase adulta, foram feridas em amizades, feridas talvez dentro do casamento, com os filhos, com pais, enfim.
eu não sei da sua história, mas o que eu sei é que tudo isso faz parte da tua história. Cada um tem uma história, cada um tem um significado, tem sua singularidade. Aleluia. É isso que nos torna diferente. Mas o que eu sei é que em tudo há um propósito. Nós crescemos na dor. O que nós não podemos fazer é nos paralisar no local da dor. Porque quando nós nos permitimos ser curadas, transformadas, viver o processo, e ser realmente curadas em Cristo, nós sim vamos ser instrumento dele para levar cura, então, para outras pessoas. Aleluia. Então, Paulo dizia, né, para Timóteo que existem vasos que é para honra e vasos que é para desonra. E como é que tudo aquilo que eu permito que entre em mim vai me tornar um vaso de honra ou de desonra. E aqui eu já estou falando para cristãos, não estou falando para pessoas que estão do mundo lá fora, que não conhecem a palavra, que não entregou sua vida para Jesus. Estou falando de crente que se diz seguidoras de Jesus, que já entregou a vida para Jesus. O que você tem permitido que entrasse pelos teus ouvidos ou pelos teus olhos? Meu Jesus. Tudo que entra pelos órgãos dos sentidos forma as nossas crenças, daquilo que eu acredito. Quando você assiste determinados filmes, por exemplo, séries, que vai contra os princípios bíblicos, quando você assiste, às vezes, muitas vezes, novelas, qual é assim, resumindo, o que as novelas hoje em dia, né? Sempre, o que elas trazem? Traição, é filho contra pai, é pai contra filho, todas as coisas avessas aos princípios do reino. Então, quando você assiste aquilo várias e várias vezes, você se conecta com aquilo inconscientemente, você já começa a agir daquela maneira, porque aquilo entrou para você, formou um senso, formou uma convicção, e você passa a acreditar e achar que aquilo é normal. Verdade. E isso é muito sério. Então, nós temos nós estamos aqui falando de transformação, de processo, de cura, e isso faz parte do processo de transformação. O que vai se tornar um vaso de honra ou de desonra é aquilo que eu permito que entre dentro de mim. E era isso que Paulo estava dizendo a Timóteo, né? Precisamos desejar ser vasos de honra. E muitas vezes nós somos vasos de desonra por tudo aquilo que nós ainda não identificamos que tem de errado dentro de nós. Né? Por exemplo, quando nós nos convertemos a Jesus, quando nós entregamos nossa vida a Jesus, nós viemos do mundo, né? Nós ainda éramos vasos de desonra, nós tínhamos desejos pecaminosos, vontades, as coisas do mundo lá fora que parecem ser tão normais. Acontece que isso faz parte da nossa alma, porque nós somos seres triunos, né? Corpo, alma e espírito. Aliás, somos um espírito que habitamos um corpo e temos uma alma. Quando nós dissemos para Jesus, o nosso espírito é vivificado. Então, quando a palavra de Deus diz que tudo se fez novo, quer dizer, no espírito, meu espírito foi vivificado. Agora eu tenho uma alma. O que é alma? Vontades, desejos, as emoções, né? E quando eu aceitei Jesus, eu vim de um padrão do mundo, muitas vezes ferida, machucada, com desejos diversos, com vontades, dentro de uma cultura e vivendo determinados comportamentos disfuncionais. E aquelas dores, aquelas feridas, continuam, mesmo aceitando Jesus, continuam dentro de nós. Faz parte do nosso emocional, da nossa mente, da nossa alma. Porém, o espírito foi vivificado, mas a nossa alma não. A nossa alma, ela não é transformada. A nossa alma, ela é um processo. Nós temos que viver diariamente, buscar a santificação, buscar cura, buscar transformação. E é ali que muitos que se dizem cristãos, eles pecam porque eles acreditam que tudo se fez novo. A palavra de Deus, sim. Tudo se fez novo no espírito, porém nós não somos só espírito. Nós somos um espírito, mas habitamos num corpo e temos uma alma.
E a nossa Uau! alma precisa ser curada, a nossa alma sede das nossas emoções. Então, quando as pessoas vêm de um sistema de, como eu disse no início, todos nós fomos feridos um dia. E todos nós precisamos de cura, precisamos viver o processo. Muitas vezes viemos de uma infância de dor, mas passamos uma vida toda sofrendo até não sermos curados, porque repetimos padrões, atraímos situações que nós vivemos lá no passado. Então, nós precisamos buscar essa transformação. Então, nós precisamos decidir. É uma decisão nossa, pastora. Se nós queremos só ser salvas, porque quando nós aceitamos Jesus, nós somos salvas. Agora, eu devo decidir não só ser salva, mas ser curada e liberta. Aleluia! Jesus curou a muitos. Nem todos foram salvos e nem todos foram libertos. Uma decisão pessoal. Verdade. E nós precisamos desejar isso. Então, muitos serão salvos, mas nem todos serão transformados. E o convite aqui hoje, o desafio hoje, é que realmente é colocar no teu coração. Eu não sei como é que está as tuas emoções, como é que está a tua alma, como é que está a tua vida, os teus sentimentos, mas eu quero te incentivar a buscar essa transformação. Aleluia! Buscar ser liberto. E a transformação, ela começa, assim, primeiro de tudo, em primeiro lugar, com tendo o entendimento, reconhecendo que nós precisamos. Né? Porque o que mais, assim, às vezes eu fico chateada quando eu falo com as pessoas, em roda de amigos, ou mesmo até no início do processo, as pessoas elas não têm, às vezes, a noção do quanto estão feridas. A gente identifica já na primeira conversa o grau de insatisfação, do quanto estão bloqueadas, do quanto a vida fica girando em círculos e nada acontece. Enfim, porque são feridas, são reflexos, nossos comportamentos refletem as nossas dores, as nossas feridas. E as pessoas, geralmente, eu não sei se contigo é assim, mas como eu lido muito com essa questão, as pessoas acham que sempre esse assunto não diz respeito a elas. Ah, isso aqui é para fulana, isso aqui é para ciclana. Sempre se fecha, né? É verdade. Exatamente, ali a Elisa diz, quando eu identifico, eu transformo, exatamente. Aquilo que eu identifico, eu modifico, né? Exato. Então, nós precisamos primeiro focar, colocar a luz no nosso interior e olhar para a nossa alma. O que eu estou carregando? Qual é o lixo que eu estou carregando? Então, quando eu falo de ser libertas, mas libertas do que, por exemplo? Como eu disse, quando nós aceitamos Jesus, nós viemos num mundo carregados de mágoas, de ressentimento, falta de perdão, de sentimento de avareza, de orgulho, de sentimentos tóxicos, ressentimentos, né? É a maior prova do orgulho quando a gente pede para uma pessoa, você acha que você é orgulhosa? Não, eu não. E ali já é a maior prova do orgulho, porque não reconheceu que todos nós carregamos, né, um pouco de orgulho. Porque atrás da ferida emocional existe essa estrutura do orgulho. Né? Os estudos já comprovam isso, quem trabalha com questão do emocional sabe disso, do quanto por trás de feridas emocionais existe uma estrutura de orgulho que no primeiro momento ela vem para nos proteger, para dizer, não, aqui ninguém mais vai me machucar, aqui ninguém vai mais chegar, não vou me relacionar mais com ninguém, não vou mais... Mas isso ali é algo maligno e que nos afasta, né, de quem realmente nós nascemos para ser e da graça de Deus. Então, nós precisamos ser libertas de todo esse lixo emocional que temos dentro de nós. E reconhecer isso muitas vezes dói, reconhecer isso muitas vezes é difícil. As pessoas, quanto maior é o nível do orgulho, maior a dificuldade das pessoas reconhecer que precisam de ajuda, que precisam ser transformadas. Então, eu não sei qual é o tipo de lixo que você carrega, né? As pessoas aqui que estão nos escutando, se é mágoa, se é ressentimento, se é falta de perdão, se é orgulho, se é um coração endurecido. Mas saiba que você não pode permitir que a sua alma seja o depósito do lixo emocional. Meu Deus!
Então, a palavra cura, ela nos remete a um processo de transformação. Então, a cura, primeiro, como eu falei, no primeiro momento nós temos que identificar, reconhecer que nós precisamos sim de ajuda, nós precisamos da cura, porque todos nós fomos feridos um dia. Né? Márcio Michele diz, nós todos somos feridos aonde não fomos compreendidos. E não fomos compreendidos aonde? Nas nossas inabilidades, naquilo que a gente não sabe fazer direito, naquilo que nós talvez não soubemos expressar quando criança ou quando adolescente, mesmo na vida adulta. Então, nós precisamos viver, desejar este processo de transformação. Verdade. Existe uma necessidade de tirar esse lixo quando nós aceitamos Jesus. É inadmissível hoje um cristão continuar carregando, permitindo que sua alma, sua mente seja um depósito do lixo emocional. Não prospera. Como eu disse, nós somos o espírito que habitamos no corpo e temos uma alma. E essas três dimensões precisam estar íntegras, alinhadas, inteiras, como diz lá em 2 Timóteo, né? Que sejam preservadas íntegras, inteiras, irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor. Quando uma dessas estruturas estiver abalada, e geralmente é as nossas emoções, é a nossa alma, ela não vai estar mais alinhada às três. E aí vai acontecer o quê? O meu espírito vai ficar abalado, né? E o meu corpo vai sofrer enfermidades, vai se manifestar através de doenças. Então, como eu falei, repito aqui, existe uma necessidade de sermos lavados, de permitir que todo esse lixo emocional seja varrido dentro de nós. Então, como eu disse antes, nós podemos ser só salvas, mas há uma necessidade de ser salvas e libertas e curadas. Lógico, né? Porque nós podemos desfrutar do melhor dessa terra, ainda que nós não precisamos esperar na eternidade. Nós podemos viver. Jesus veio para nos dar uma vida em abundância aqui na terra. Eu creio. Se nós vivermos este processo de transformação, se você olhar para dentro de você e se permitir colocar luz no seu interior e observar e pedir a ajuda do Espírito Santo, o que não agrada a Deus? Qual é o sentimento que você está carregando? Talvez você carrega dores, feridas, e isso é muito normal, aliás, muito comum. Pessoas que não têm a menor consciência, porque quanto maior for a dor, ela está lá no inconsciente, ela não consegue identificar. Preste atenção, aquelas pessoas que dizem, eu não lembro nada da minha infância. Quando você diz, eu não lembro nada da minha infância, não é normal. Porque uma infância de dor, uma infância com muito sofrimento, a tendência é o nosso cérebro, ele tem essa tendência de nos proteger, coloca tudo lá no inconsciente. Mas a ferida existe e se manifesta através dos comportamentos. Então você precisa pedir ao Filho, nós temos o Espírito Santo, que é o nosso ajudador, que te traga a consciência, o que você precisa ser curado, o que ele tem que trazer à tua consciência, quais são as dores, quais foram as cenas que te bloquearam, que te colocaram num cárcere emocional. Muitas pessoas vivem presas lá numa cena de abuso sexual lá na infância, numa cena, numa surra, muitas vezes presa num quarto onde sofreram agressões físicas. A alma da pessoa fica presa naquele cárcere e muitas vezes não tem a menor consciência disso. E vive uma vida disfuncional, vivendo com insatisfação, presas, onde nada acontece, com tristeza, muitas vezes com depressão, com falta de alegria, com insônia, enfim. Né? Sintomas de feridas emocionais diversos. Porém, o nosso Espírito Santo, ele tem esse poder de nos trazer a consciência. E quando eu trago a consciência, aí sim eu posso, então, buscar ajuda e ser curado. Como a pastora Chega disse, nós identificamos aquilo que nós identificamos. Então, remover, como eu falei, né, o lixo, todo esse lixo tóxico, não é uma tarefa fácil, porque nós precisamos colocar luz, trazer, primeiro de tudo, trazer consciência. Consciência de que somos falhos, precisamos de ajuda, de que esse assunto não é para a vizinha, não é para amiga, esse assunto é para mim, é para você, que é para todas nós, que todas nós fomos feridas, todas nós passamos por dificuldades, e uma das
dos gatilhos que o inimigo mais gosta é a ofensa. Quando você alimenta aquela ofensa, né, eu só trouxe várias vezes, aqui, inclusive com a pastora Chile, o assunto, né, dos resquícios emocionais, aqueles mal entendidos que não são trazidos à luz, não é conversado, não é esclarecido, ficam aqueles resquícios das conversas, os resquícios emocionais ficam borbulhando aqueles mal entendidos, e isso corta um relacionamento, e isso, né, é semente para o inimigo vir germinar e cortar a tua conexão com Deus. Então, cuidado com a ofensa. A ofensa é a isca de Satanás. O ressentimento, a mágoa, a amargura, a falta de perdão. Tudo isso, muitas vezes, as pessoas elas não têm ainda a consciência de que carregam isso. Então, o convite nessa tarde, como eu disse, nós estamos entrando no último mês do ano. Tem em particular, né, com o Espírito Santo, pergunta que ele ministra, só traga consciência, o que você precisa ser liberto, do que você precisa ser curado. Em Tiago, né, no capítulo 5, versículo 16, é um versículo que eu uso muito, eu gosto muito, que diz: confessai os vossos pecados uns aos outros para serem curados. Então, quando você identifica suas dores, suas mazelas, suas ofensas, você precisa, em primeiro lugar, se arrependa. O perdão é com Deus. Você vai pedir perdão a Deus. Agora, a cura, você precisa confessar. Confesse uns aos outros. Você não vai sair contando para qualquer pessoa. Você procura o seu pastor, um líder, uma pessoa, um mentor, um coach da sua confiança, que saiba que ele vai te ajudar, te escutar, orar por você, não vai te apontar o dedo, não vai te condenar. Você precisa tirar das trevas tudo que está no oculto, aquelas dores. É muito frequente ver situações de abuso sexual de pessoas já na fase adulta relatar um processo, né, de cura, um processo de coaching, que foram abusadas e carregaram uma vida inteira aquela dor, aquele sentimento de culpa, né? Então, quando elas entendem que elas precisam confessar, tirar das trevas, tirar do oculto, tudo aquilo que você não fala está no poder do inimigo, está no oculto, nas trevas. Então, você precisa falar. Quando você começa a falar, você já está vivenciando o processo de cura. Tirando da posse do inimigo aquilo que ele tanto trazia sentimento de dor e de culpa. Então, cuidado com quem você vai abrir sua vida, né? Como eu disse aqui, você não vai sair falando com qualquer pessoa, mas você precisa ter, sim, alguém de preferência. Se é cristão, busque o seu pastor, o seu líder, né? Talvez, não sei, a sua igreja tem ministério de cura, libertação, e confesse, fala das suas dores. Busque ajuda. Então, como eu disse, desejar ser curada é uma decisão. E o processo, ele é lento. Né? Ele é lento, muitas vezes é doloroso, mas nós temos o Espírito Santo que nos ajuda, nós temos Jesus que veio justamente para nos dar uma vida em abundância, para nos livrar de toda a culpa, nos livrar de toda a dor, nos trazer cura, salvação e libertação. Então, falando em transformação, ser transformado exige um crescimento, e crescer dói. Né? Nós temos 3 tipos de crescimento: o crescimento físico, que é o crescimento da criancinha, né? Bebê, criança, né? Até a fase adulta, envelhecer. O crescimento intelectual, que ele vem através do conhecimento, e o crescimento espiritual. Esse faz todo sentido. Crescimento intelectual é muito importante, porque a própria palavra de Deus nos diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então nós precisamos conhecer, buscar conhecimento, buscar desenvolver o nosso intelecto, sair, né, muitas vezes dos padrões, buscar ser transformado. Agora, o crescimento espiritual, ele tem uma chave. Ele vem acrescido de dor, de sofrimento. Não existe crescimento espiritual sem dor, e nós tivemos um mestre do Senhor, que foi Jesus, né? Jesus, ele aprendeu, ele foi destituído de toda a glória, vem em forma de homem para nos ensinar, né? E nós vemos essa passagem lá em Hebreus, no capítulo 5, do 7 ao 9, que diz que ele aprendeu com o sofrimento. E no final diz assim: embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer
por meio daquilo que ele Meu sofreu. Deus. E ele foi aperfeiçoado, tornando-se fonte de eterna salvação para todos que deles obedecem. Então, o crescimento espiritual, ele vem acompanhado do sofrimento. E aí, aqui eu quero trazer uma chave. Toda dor, ela traz um propósito. Você pode paralisar na dor, mas você pode crescer na dor. Você pode... Aleluia. Tudo aquilo que nos acontece, por mais que traga sofrimento, você pode aprender com aquilo, tirar um Meu aprendizado da dor. Então, muita gente vê hoje a história de grandes líderes que se desenvolveram, passaram por processos profundos de dor, de sofrimento, de luto, de perdas, mas não paralisaram na dor. E hoje são vitoriosos, né? Permitiram viver o processo, foram transformados e cresceram. E hoje estão ali, então, incentivo para nós, para muitos. Então, existem provações que são necessárias, que nós passamos por este mundo para o nosso crescimento espiritual e também emocional. Ninguém cresce estando tudo bem. Né? Por que hoje eu sou uma coach emocional, busquei desenvolvimento humano, né? Vivi todo o processo, fiz formação em coach, fiz toda a grade, né, da Febracis, me tornei master coach, fiz coach, enfim, entrei nisso porque existia uma fragilidade nas minhas emoções. Eu também vim de um processo de dor, de rejeição da minha infância, e quando nós nos identificamos e nos permitimos ser curados, buscar ajuda, hoje a minha maior satisfação é ser instrumento para ajudar as mulheres a se desenvolver naquilo que elas também têm de maior debilidade, que é o emocional. E ninguém prospera. 85% dos nossos resultados são emocionais. Então você pode ser uma pessoa bonita, uma pessoa bem desenvolvida, intelectualmente, com bastante conhecimento, mas se você não tiver controle emocional, você não prospera, você vai se auto-sabotar, você vai estragar os relacionamentos, você vai ferir as pessoas mais próximas de você, as pessoas que você mais ama, seu esposo, seus filhos. Uma pessoa ferida fere. Uma mãe ferida fere. Agora, uma mãe curada, ela cura gerações. Uau. Então, eu quero incentivar você que está nos assistindo, né? Peça ao Senhor tudo que você precisa jogar fora nesse dia. Hoje é dia 5 de dezembro, início de dezembro, do último mês do ano. Ainda dá tempo. Como eu disse no início, eu não sei como você começou, mas você pode terminar diferente. Você pode começar um 2023 curada, ou vivendo um processo, né? Se permita, deseje, tenha isso por meta a partir de agora. Permita ser curado. Muitas pessoas querem a cura, mas não sabem por onde começar, ou têm medo de sofrer, não querem mexer. Não existe processo de cura sem dor. Nós precisamos muitas vezes voltar para aquele local da dor, para sermos curadas e libertas daquilo, para trazer uma ressignificação. É verdade. Em 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 1 ao 6, diz que nós somos cartas vivas escritas pelo próprio Deus. Eita glória! Nós somos cartas vivas. Cada carta, quando eu li isso aqui, eu fiquei assim pensando, né? Nossa, uma carta tem uma mensagem escrita. Eu carrego uma mensagem ali fora, uma mensagem para os meus aqui dentro da minha casa. Aonde eu for, eu carrego uma mensagem para as pessoas, elas vão ver por aquilo que eu carrego, pelos meus comportamentos, como é que eu ajo frente a uma diversidade, como é que eu reajo ali fora frente a uma discussão, ou vendo alguém discutindo. Nós somos cartas vivas. Aquilo que está no meu coração é aquilo que eu vou demonstrar lá fora. Se eu carrego mágoa, ressentimento, amargura, eu vou explodir com a primeira pessoa que aparece que vem me confrontar. Agora, se eu me permitir viver um processo, se eu sou longânima, eu sou tardia em me irar, eu carrego o fruto do Espírito, sim, você é uma carta viva. Você é o vaso de honra que eu falei lá no início.
E vou glorificar o nome do Senhor em tudo que eu fizer. Agora, e você? Você que está nos assistindo, vocês que irão nos assistir posteriormente. Qual é a mensagem que as pessoas leem em você? Quando você Meu está Deus. caminhando, quando você está dirigindo, quando alguém te aperta lá no trânsito, quando alguém te confronta, quando alguém te dá um troco errado para mais, quando alguém te confronta, talvez diz algo que você não gostaria, como é que você reage? O que está escrito na carta que você carrega? É forte, né? Uau! Pois é, estou aqui pensando e agradecendo a Deus, porque sábado, né, na nossa imersão lá terapêutica, né, na célula na Casa de Isabel, eu falava sobre isso, o impacto, né? Qual o impacto que nós temos trazido para as pessoas, deixado não só a herança, porque a herança é o que eu deixo para as pessoas, mas o legado é o que eu deixo nas pessoas, né, de dentro para fora. E você vai e me traz uma palavra dessa, bem profeticamente, iniciando falando que o segredo para ser forte e corajoso é se fortalecer no Senhor. Às vezes a gente quer se fortalecer em tantas outras coisas, mas é nele, por ele, né? O fato de estar que você está se fortalecendo no Senhor, porque você está recebendo uma palavra profética. E aí vem algo no meu espírito. É impossível você ouvir uma palavra dessa e não se mover sobre esta palavra. Porque a cura, ela precisa passar pelo processo da dor, porque a dor é aquilo que a gente já está muito acostumado, então a gente vai ter que abrir mão, né? Exato. E às vezes a gente está tão acostumado com o ciclo emocional viciante do vitimismo, que abrir mão de ser vítima parece que ninguém mais vai me amar, porque ninguém vai mais olhar para mim. Mesmo que seja para me chamar de chata. E aí eu trago aqui alguns exemplos de homens da Bíblia que nos inspiram, né? Porque eles marcaram épocas. E porque marcaram épocas, eles tiveram seu nome citado na Bíblia. E hoje a gente traz aqui algumas para trazer uma motivação para todas nós. Abraão, por exemplo, pai da fé. O poder de Deus se aperfeiçoou nele. Ontem, na administração no culto, o pastor falava sobre Abraão, dizendo que ele era o Abraão considerado. Quando a gente fala em Abraão, todo mundo sabe que Abraão foi o pai da fé. Quando, com 75 anos, Deus, ele recebe a direção de Deus que diz: sai da tua terra, da tua parentela e vai. Vai para o deserto, e no deserto eu vou te mostrar onde tu deve parar. E ele foi, obedecendo uma ordem de Deus. Porém, quando ele recebeu a notícia de que Sara, já na sua tenra idade, ia ser mãe, ele duvidou. Então, o mesmo Abraão que obedeceu, teve um momento que ele vacilou. Olha que eu nunca tinha me parado para pensar sobre isso. Mas o poder de Deus se aperfeiçoou na fraqueza dele. E é isso que nós precisamos. Nós somos falhos, nós somos fracos, mas quando somos fracos, ali que o Senhor nos aperfeiçoa, quando nós nos permitimos. Né? Jacó era o enganador, e ele se permitiu viver o processo. Doeu, se doeu. Ele passou uma noite lutando com o anjo, se tornou manco, né, coxo. Se permitiu viver o processo para ser transformado. José teve que percorrer um longo caminho para compreender que o poder não vinha dele, não vinha da força nem da sua beleza, mas de Deus. Davi foi desprezado pelo próprio pai. Salomão tinha todo o poder, o homem mais sábio, mais rico de todos os tempos. Mas o poder do mundo impediu que ele desfrutasse do poder de Deus. Por quê? Porque ele se envolveu, ele se entusiasmou demais com a riqueza, com as mulheres naquele tempo, enfim. Ele não conseguiu desfrutar. Então aqui a gente vê as escolhas que nós fizemos, né? Tem consequências. Isaías também era um homem de lábios impuros. Quando ele teve aquela visão, né, que do anjo, que ele se deu conta que ele era um homem que vivia numa comunidade onde só murmurava, e ele dizia assim: meu Deus, perdoe-me, porque eu sou um homem que tem lábios impuros. Aí veio o anjo e purificou, né, sua boca. Então, quando ele teve esse encontro com Deus, ele teve essa consciência
ele realmente não sobrou mais nada da terra, ele foi um homem muito espiritual. Jeremias, com tantas crises, né? Jeremias, ele, meu Deus, profeta, né? Mas ele teve muitas crises de medo, de angústia, né? Mas ele percebeu, Deus nos sustentou. E Paulo nos ensina que o poder não vem da nossa força. Paulo nos ensina que o poder vem de Deus. E aí a gente vê, por exemplo, aqui eu faço um parêntese, porque quando eu fui fazer o primeiro processo de coaching, eu ouvia muito principalmente do meu pastor que dizia, eu tenho medo que vai tornar uma pessoa humanista, porque tem muitos processos, muitas formações que formam o profissional com a visão de mundo, de tudo você pode, com o poder da tua mente tu consegue, tudo é a lei do universo. Cuidado. A gente vê muito, eu chego a me dar uma dor quando eu vejo, né, as pessoas falando, porque o universo, joga para o universo, que o universo faz tudo, o universo dá um jeito de organizar tudo. Mas e quem formou o universo? Né? Então, cuidado com os coaches humanistas. Por isso que, depois de todas as formações, ainda nós fizemos, né, pastora Sheila, o coach cristão para submeter a palavra de Deus, porque realmente o alinhamento, né, com a palavra e aí com a palavra. E aí, continuando aqui, eu fico imaginando também, pastora, trouxe aqui, né, o quão doloroso foram os processos de Ruth e de Noemi. Quem sabe do livro de Ruth e de Noemi, no livro de Ruth, né, a história de Noemi. Noemi saiu, né, da sua terra, da sua parentela, com seu esposo, seus 2 filhos, foi para um outro lugar, né, seus filhos casaram, e dali um tempo ela perdeu o esposo e seus 2 filhos. E ela retorna para o local de origem sem nada, totalmente desesperançada, magoada, ela mesma se chamava, né? Ela tinha se transformado numa pessoa amarga, magoada, amarga. Porém, Deus levantou Noemi, a Ruth. Ruth, pela sua fidelidade com sua sogra, também retorna para um local estranho, retorna para um local onde ela não conhecia, onde sabiam que mulheres viúvas, né, não tinha muito valor, enfim. Voltaram 2 mulheres desamparadas, mas existia um propósito, ela se permitiu viver pela sua obediência, né? Ela foi resgatada, né? Deus enviou o resgatador, o Boaz. Então, Ruth decide viver o processo do retorno com sua sogra, né? E não tinha nada, mas por se dispor a acompanhar sua sogra, ela foi resgatada. Eu creio que ela viveu, foi um processo doloroso para ambas, se permitiram, e só por isso que, né, hoje elas têm o nome delas registrado na Bíblia, e não só isso, elas são a linhagem de Jesus. Então, eu imagino quão doloroso, ler só a história, se tu vai ler a Bíblia só como uma leitura, agora quando tu colocar ali um olhar naquela cena, tu imagina uma mãe que sai de casa, da sua terra, vai para um local... Volta viúva, né? Viúva, sem nada. Imagina a dor. Mas Deus usou aquela dor para um propósito. Deus não desperdiça a nossa dor, né, Liana? Exatamente. Então, todos nós enfrentamos processos dolorosos e que e esses processos dolorosos é dor. Muitas pessoas não querem viver isso. Muitas vezes buscam atalhos, subterfúgios para não viver o processo. E aí não são curados e não são transformados. Conselho que eu te dou hoje. Eu não sei da tua história, como eu falei no início. Mas eu quero te dizer, eu não sei da tua dor, o quanto está sendo doloroso. Mas tira o foco da tua dor e coloque o foco no resgatador. Aleluia! Aleluia! Entenda, mulher. Você pode continuar sendo aquela que murmura, a mimizenta, que fica sempre reclamando, porque eu perdi isso, eu perdi aquilo, eu fui assim, isso, eu fui aquilo, eu sofri isso, sofri aquilo, comigo não deu nada certo, eu perdi, enfim, eu não vou ficar aqui citando, porque cada um sabe das suas dores, sabe das suas perdas, né, das suas, enfim, de tudo que te causou dor. Você pode continuar neste local
ou você pode ser o milagre. Então, queira ser o milagre. Busca ser transformado. Renova sua mente, né? Saia dos padrões deste mundo, daquilo que você aprendeu, daquilo que te trouxe até aqui. Você precisa buscar. Comecei lá no início falando que você precisa ser forte e corajosa. E nós só seremos fortes e corajosas se nós tivermos uma intimidade com o Senhor. Se nós buscarmos Ele, Ele é forte e corajosa pela força do braço. Você até pode ser forte por algum tempo. Agora, na primeira tempestade você cai. Agora, você pode passar a mesma tempestade no Senhor e Ele vai te fortalecer. Você pode, claro, você vai sofrer, você vai chorar, mas você vai sair mais fortalecido. Aleluia. Para finalizar, pastora Sheila, eu não sei, estou sem horário aqui. Faltam 5 minutos. Daqui a pouco o pessoal já está saindo, que eu estou vendo que estão saindo aqui. Eu volto a dizer, melhor é o fim das coisas do que o início dela. Eclesiastes 7, versículo 8. Eu não sei como você começou a sua história, eu não sei. Vamos falar de 2022. Eu não sei como é que você começou 2022. Mas eu sei que você pode fazer um final diferente. Busque ajuda, busque ser transformado. Não se contenta só com a salvação. Busca a cura e a transformação. Amém? Aleluia! Eu amo esse provérbio. Palavra rema, uma palavra de motivação, mas acima de tudo uma palavra profética. Que mesmo encerrando 2022, tem coisas que o Senhor ainda quer curar para que quando chegar 2023 você venha avançar dentro daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Liana, ora por nós, debaixo dessa nuvem que nós estamos aqui, que é a unção que eu respeito, a unção que eu carrego. Quero que você nos abençoe. Vamos lá, então. Eu convido você que está ali nos assistindo, feche seus olhos, vamos nos conectar ao Senhor. Aleluia. Paizinho amado, Pai querido, te agradecemos por este tempo precioso, te agradecemos por essa conexão, te agradecemos por essa conexão de internet, onde nos conecta eu com a pastora Shirley, uma em cada parte do mundo, e com pessoas, né, das mais diversas cidades, aquelas que irão nos assistir posteriormente. Pai, isso somente é possível porque somos fortalecidas em Ti. Nós também poderíamos, Pai, termos paralisados na dor há um tempo atrás, mas o Senhor nos fortaleceu. Pai, que cada pessoa que aqui passar e assistir essa live, que desperte nela, Pai, o desejo de ser transformada, que elas desejam ser curadas, que o Senhor traga à luz as suas mazelas, a tudo aquilo que não te agrada, Pai. Que elas venham desejar muito viver este processo ainda em 2022. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja totalmente diferente de como elas começaram, Pai. É o Senhor quem são dos corações, é o Senhor quem sabe de todas as de tudo que se passa no interior de cada uma. Mas fortalece, Pai. Que elas peguem este versículo, Pai, sejam fortes e corajosas, que seja algo que elas introjetam nelas. Sejam fortes e corajosas. Mulheres, homens que aqui passarem, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Provistam-se do Senhor. Busquem no Senhor. Desejam ser transformados. E eu desejo para você o shalom do Senhor. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Que o Senhor derrama do seu bálsamo, que venha o bálsamo de cura sobre cada um que está aqui nos assistindo, para que o nome do Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus, te agradecemos, Pai. Amém. Amém, eu tomo posse. Liana, quero te agradecer, meu amor, obrigada. Um abraço aí para Faxinada, recebe o nosso abraço, né, de carinho. Que o Senhor continue te abençoando. E de uma coisa eu sei, as promessas do Pai, elas vão se cumprir. Então, minha amada, permaneça no centro daquilo que o Senhor já tem te dado. Você sabe disso, né? Não estou falando só aqui, você sabe. Somos amigas aí dos momentos de alegria, mas também dos momentos de tristeza, que isso é amizade, a qual eu quero levar para a eternidade. Eu louvo a Deus pela sua vida. Você sabe o quanto você me inspira, o quanto eu aprendo com você, o quanto eu tenho o prazer de estar conversando com você. Você sabe disso.
E que Deus continue abençoando a sua casa, o seu Lourenço, né? Seus filhos, aí o Gabriel, a Angélica, tudo aquilo que leva seu nome. Porque eu sei que você tem passado por um processo, né? Porque todos nós estamos vivendo, mas nós sabemos que é por um destino profético. E isso é muito lindo, e é muito lindo, tá bom? Beijo grande, gratidão a todos que estiveram aqui, mas vamos lá torcer, gente! Amo você, Eliana, amo vocês, minhas lindinhas fazedoras de história. Lembre-se que somos herdeiras do maior amor que existe. Beijo, grande gratidão, tá, Eliana? Mesmo ter remanejado a sua agenda aí com horário, que ia ser 5, ainda bem que você me acordou ontem. E deu tudo certo. Te amo, tá? E vamos marcar essa semana. Te amo. Beijo. Shalom, meninas. Tchau, tchau.